aí, gente? Estamos de volta em mais um Manacast. Eu estou aqui com o pessoal. Oi, gente! E o tema da nossa lição é: quem receberá o Espírito Santo? E aí, Melissa, o que você achou desse tema? Esse tema ele é muito importante, porque será que todas as pessoas podem receber o Espírito Santo? Será que são algumas que são selecionadas? Pega a sua lição, já vem estudar com a gente, porque, como eu já falei, né? Esse tópico é de suma importância. E contextualizando a nossa lição, o nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre o Pentecostes. Ó, se você acompanhou a lição na semana passada, você viu que Jesus subiu aos céus e depois de 10 dias, os discípulos se reuniram num local e começaram a clamar o Espírito Santo, começaram a falar as boas novas que Jesus tinha feito. E a partir daí aconteceu algo muito incrível que as pessoas nunca tinham visto em lugar nenhum. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e as pessoas começaram a falar em línguas. Mas aquelas línguas eram línguas que nós já conhecíamos ou eram línguas estranhas? Nós iremos falar tudo isso nessa lição, então vem acompanhar com a gente. Felipe, pra você. Já passou pra mim. Então, pessoal, como Melissa disse, quem que pode receber o Espírito Santo, né? Será que somente o povo de Jerusalém poderia receber o Espírito Santo? Será que os samaritanos também poderiam receber o Espírito Santo? E aí? A gente vai descobrir agora. Jesus ele nos traz um evangelho ao qual não restringe somente a um povo. Jesus ele quer que o evangelho ele seja pregado para todas as nações. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali haviam recebido o Espírito Santo para quê? Para cumprir um chamado ao qual Deus o havia dado. E o recebimento do Espírito Santo também é uma promessa de Cristo Jesus, é um cumprimento. Então, aquele ato do batismo do Espírito Santo foi um cumprimento da promessa do Senhor. Então, quando a gente entende isso, Deus realizou a promessa de batizar com o Espírito Santo. Ele batizou inúmeras pessoas. Aquele período do Pentecoste, aquele batismo, foi um momento no batismo do Espírito Santo para aquelas pessoas. Mas durante todas as gerações seguintes, todos os outros episódios da Bíblia, milhares de pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. E essa promessa do batismo do Espírito Santo não somente se restringe àquele povo do passado, mas também o batismo do Espírito Santo pode acontecer nas nossas vidas hoje, para que a gente entenda que a gente tem que testemunhar para as pessoas. Total, um aspecto que eu também achei muito importante foi em relação à oração, né? A gente entende a importância da oração, porque a gente vê que os discípulos foram 10 dias, não foram? Em oração. E eu queria perguntar aqui para vocês sobre oração. O que é que vocês acham, tipo, se fossem definir a importância da oração, como é que vocês definiriam? Eu acho que a oração seria o meio pelo qual a gente se comunica com Deus. Total. Então, se a gente se comunica com o Pai, e a Bíblia diz que Deus é um Pai que está alegre, que está ansioso para derramar suas bênçãos sobre a nossa vida. E que bênção maior não seria o Espírito Santo? O Espírito Santo é o maior dom que Deus ele pode nos dar. Então, se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que ir a Deus. Eu tenho que orar ao Senhor. A oração é esse meio de transporte onde a gente pode, Pai, eu preciso realmente do Senhor. Eu preciso do Senhor aqui na minha comunidade. Eu preciso do Senhor aqui nesse movimento evangelístico, porque nós estamos querendo pregar para milhares de pessoas. E sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não tem nenhum poder para convencer as pessoas para fazer batismos, milagres. Quem nos traz esses dons, quem nos traz esse poder é o Espírito Santo. Então, se a gente precisa desse poder sobrenatural, a gente tem que ir a Deus. É verdade. Se você tá meio confuso, a oração é o que nós fazemos para nos comunicarmos com Deus. E nós escutamos o Senhor através da sua palavra. Por isso que é muito importante nós orarmos e lermos a Bíblia todos os dias. Porque assim nós falamos com o Senhor e o Senhor fala conosco. E o Espírito Santo entra nesse meio para que nós consigamos discernir o que é que está escrito na palavra. Eu não sei se você já pegou o gancho, mas quando Jesus passou 40 dias no deserto, Satanás, ele usou a palavra de Deus, a Bíblia, para tentar enganar ali Jesus, para tentar ludibriar. E Jesus só não caiu porque ele estava em ligação com Deus por meio da oração. Então, e por quê? O Espírito Santo estava nele. Então, assim, o Espírito Santo faz com que a nossa mente fique clara mesmo para as verdades da Bíblia, para o que Deus quer falar através da Bíblia. E assim, nós não somos enganados pelo inimigo, né? Nós conhecemos a verdade e seguimos a verdade. Que nem eles falaram, eu acho que às vezes a gente subestima muito o poder da oração, né? O quão importante é a gente sempre estar em oração, a gente sempre estar em contato com Deus, que nem vocês falaram, porque isso é de extrema
assim, necessidade pra gente, pra nossa vida. Estar em um contato tão direto com Deus, colocar nas mãos dele todos os nossos desejos, nossos sonhos, pedir de fato o Espírito Santo. Então é de fato muito importante a oração. E como a gente entendeu agora que a oração ela é muito necessária para que a gente venha receber o Espírito Santo, é importante também relatar que, como Sofia disse, eu posso afirmar que a maior necessidade do cristão, a maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos reaviva, é o Espírito Santo que nos aproxima de Deus, é o Espírito Santo que vai moldar a nossa mente, nosso caráter, quem nós somos, como nós pensamos, como nós agimos e a maneira como nós testemunhamos do Senhor durante o nosso dia a dia. Então, clamar pelo Espírito Santo deve ser a nossa prioridade. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa de casa, a gente precisa de várias coisas. Só que a maior necessidade, principalmente quando a gente fala do mundo espiritual, é o Espírito Santo. Elot vai dizer, se não fosse o Espírito Santo, a igreja estaria em ruína. Não existiria evangelho, não existiria batismo, não existiria salvação se a gente não tivesse o Espírito Santo. Lá em Mateus, Jesus vai dizer que ele vai enviar um consolador, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não for o Espírito Santo, quem é que vai nos convencer? Quem é que vai nos salvar? Quem é que vai nos guiar? Porque o Espírito Santo é como se fosse a luz que desce do céu. É a lâmpada da nossa palavra, a lâmpada do nosso caminho que vai nos guiar. Pô, você tem que falar assim, haja dessa maneira. Então, entendemos que o Espírito Santo é a parte essencial para o progresso do Evangelho. Bom, puxando o que você falou, Felipe, aqui na lição de quinta diz assim, ó. O Espírito Santo foi derramado sobre eles como a chuva de outono, tão necessária na época do plantio. Aqueles que participaram dos eventos no dia do Pentecostes saíram revigorados. Os próprios discípulos não passaram por uma transformação radical. Não eram mais ignorantes e incultos. Não era mais um grupo que tinha interesses independentes e contrários. Eles tinham tudo em comum. Uma era a mente e um era o coração. Frase forte, né? Assim. É verdade. Uma outra coisa também que a gente tem que reparar é que como que estamos comentando aqui, no momento em que acontece o Pentecostes, eles começam a falar várias línguas, né? E surge aquela dúvida, será que eles estavam falando as línguas dos anjos? Será que eles estavam falando as línguas que já existiam? O que significa aquelas línguas de fogo que são retratadas na Bíblia? E a nossa lição, nosso guia, fala sobre isso. Bom, as línguas de fogo, as línguas que eles falaram, não eram línguas dos anjos, não eram línguas estranhas. Eram línguas que as pessoas falavam. E como é que a gente pode saber disso? Simples. No Pentecoste, as festas judaicas, no geral, elas recebiam muitos convidados, muitas pessoas queriam saber o que é que acontecia. Então, nas festas dos tabernáculos, as pessoas iam, pessoas que eram judeus, pessoas que eram de fora e que queriam conhecer. Na festa da Páscoa também, e na festa do Pentecostes não seria diferente. Então lá tinha pessoas de vários locais. E os discípulos, como você bem sabe, a maioria eram iletrados, jovens, pescadores, que não tinham conhecimento, assim, sabe? Não falavam várias línguas, não eram diplomatas, nem nada disso. Então, quando o Espírito Santo quando cai sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, eles começam a falar línguas para as pessoas que estavam ali. Pessoas da Etiópia, pessoas que eram gregas, romanos, falavam todas essas línguas e começavam a falar o amor de Jesus para elas. E por isso que elas começam a dizer ali nas passagens, como é que eles sabem nossa língua? Como é que nós conseguimos entender o que eles estão falando? Simples, porque o Espírito Santo foi derramado neles, eles recebem esse dom de línguas, que é um dom necessário para pregar para as línguas que já existem. Não são línguas, assim, estranhas, nem nada desse tipo. São idiomas que nós conhecemos, inglês, espanhol, claro, na origem deles, né? Na época que existia, não na época que nós conhecemos um fato hoje. interessante, Melissa, é que na própria passagem bíblica a gente consegue perceber que as próprias pessoas que estavam ali de outras regiões que falavam outras línguas, elas estavam compreendendo. E a Bíblia vai dizer que elas estavam compreendendo cada um em sua própria língua materna. Então a gente consegue entender que isso ali não era uma língua que ninguém conseguia entender, que não existe tradução. E uma coisinha também interessante que eu estava querendo falar com vocês é que na lição vai dizer que os discípulos eles passaram por uma transformação radical, como disse Lucas. Então, olha como necessário o Espírito Santo na nossa vida. Você se lembra de como os discípulos eram?
que alguns discípulos eram raivosos, alguns eram muito orgulhosos, muito problemáticos, mas os discípulos foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Então foi através do Espírito Santo durante essa jornada de crescimento espiritual que os discípulos foram sendo transformados ao ponto de se tornarem irreconhecíveis. O Pedro, no começo da missão de Jesus aqui na Terra, durante esses 3 anos, não é o mesmo Pedro que recebeu o Espírito Santo no Pentecoste. A gente vai ver em algumas lições futuras que Pedro agora ele tinha a ousadia de falar de Cristo. Ele falava com propriedade. Não era mais aquele Pedro que havia negado Jesus 3 vezes. Então a gente consegue perceber que transformação é o trabalho do Espírito Santo. Se nós queremos ser transformados, se nós queremos nos tornar pessoas mais parecidas com Cristo, esse é o trabalho que o Espírito Santo realiza em nossos corações. Só que tem um detalhe. Esse trabalho só vai ser realizado se você permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Deus nunca vai começar uma obra se o proprietário não permitir. Então, se você quer ser transformado pelo Senhor, permita que Ele te transforme. Eu acho lindo como Jesus, ele se faz acessível para todos, né? Então, a gente não precisa ter a melhor ação do mundo com as palavras mais bonitas, mas a gente, como o Felipe falou, a gente precisa ter um coração aberto, um coração disposto a ser transformado pelo Espírito Santo. Então, às vezes, a gente se preocupa. Eu fico com medo de pregar, porque eu não sei se eu vou falar bem, fico com vergonha de orar, porque eu não sei se eu vou orar bem. Mas é o Espírito Santo agindo em você naquele momento. E antes também, porque é sempre uma preparação que você tem com Jesus antes e no momento. Então é muito importante que a gente tenha total confiança que a obra do Espírito Santo é 100% eficaz. Não são das nossas próprias mãos, e sim do poder de Deus. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Na lição de sexta, tem uma frase aqui de David Watson que eu achei bastante importante. Diz assim, se Deus tirasse o Espírito Santo de nosso meio hoje, 95% do que estamos fazendo continuariam do mesmo jeito. Contudo, se Deus tivesse tirado o Espírito Santo do meio da primeira comunidade cristã, 95% do que estavam fazendo teriam cessado imediatamente. Isso que o Lucas falou sobre essa questão da gente, de fato, precisar do Espírito Santo, porque boa parte do que há na gente é mal. E a gente precisa do Espírito Santo para nos transformar todos os dias. A gente precisa da presença dele para nos capacitar e nos transformar para a gente pregar o evangelho para as outras pessoas. E essa frase de Lucas, ela é muito importante também, porque assim, a frase não é de Lucas, né, mas foi Lucas que Deus, é de David Watson. Mas ela nos faz pensar. A frase diz assim, 95% do que nós estamos... De 100%, se o Espírito Santo saísse, 95% continuaria igual. Mas se no tempo do Pentecostes, no tempo da igreja primitiva, o Espírito Santo saísse, somente 5% seria igual. Os 95% seriam retirados. E aí a gente começa a pensar na nossa vida hoje. Por que se o Espírito Santo sair hoje, as coisas continuarão iguais? Porque nós não estamos pedindo para que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida. E talvez não, com certeza é por isso que nós não conseguimos ver os frutos, nós não conseguimos ver os milagres que a igreja primitiva tinha no passado. Porque a igreja primitiva tinha no passado a ideia de que se não fosse pela fé, se não fosse pelo Espírito Santo, nada poderia ser feito. A base deles era essa. O Espírito Santo, Deus, a igreja, o evangelismo e salvar mesmo pessoas. Elas tinham essa paixão no coração. O coração delas ardia por causa disso. Mas agora nós estamos sendo que nem João nos alerta nas cartas do Apocalipse. Nós estamos sendo a igreja de Laodiceia. Nós não somos nem quente, não somos nem fria. Nós estamos ali no meio termo e acreditamos que só indo para a igreja, só lendo a Bíblia, assim, de vez em quando, vai dar tudo certo, sendo que não é assim. E aí, às vezes, reclamamos dizendo, é porque Deus não faz mais milagres como fazia na igreja primitiva. Mas a culpa não está em Deus, a culpa está em nós, que não buscamos o Espírito Santo, que não queremos saber do Espírito Santo, que vivemos uma religião de fachada, que não queremos estar realmente com Cristo, sabe? Não queremos clamar, não queremos renunciar às nossas paixões, queremos continuar do jeito que estamos e achar que Deus vai agir da mesma forma. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos na internet que fala assim, pô, eu tô cansado. Você já fez um exercício hoje? Não.
Ah, eu tô me sentindo mal. Você já bebeu água? Não. E como que você quer se sentir saudável se você não pratica nenhuma dessas atividades que vai te manter saudável? E como Melissa disse, né? Sobreviver esse relacionamento com Deus e buscar o Espírito Santo. Como é que você quer ter o Espírito Santo se você não tem hábitos saudáveis, espirituais? Falando de uma forma espiritualmente falando, né? Se eu não estou desenvolvendo hábitos espirituais para a minha vida para buscar o Espírito Santo. Se eu não leio a Bíblia, se eu não clamo a Deus, se eu não oro. A Melissa falou no início que eles passaram 10 dias orando, clamando pelo Espírito Santo, clamando pela promessa do Senhor. Hoje a gente não ora direito. A gente, 5 minutinhos de oração ali, rapidinho, orei uma vez no dia, esqueci de Deus. Li um versículo, tá suficiente para minha vida espiritual da semana toda, somente um versículo. E a gente não busca com aquela intensidade como a igreja primitiva fazia. E isso é um alerta pra gente hoje, um alerta pra nossa geração, um alerta pra nossa sociedade, que nós precisamos buscar Cristo intensamente. A gente não pode viver um relacionamento de fachada. Ou a gente vive, ou a gente não vive. Eu acho que às vezes a gente também, muitas vezes, separa, né? Por exemplo, às vezes a gente separa uma vida terrena de uma vida espiritual. Sendo que a gente tem que viver aqui na Terra entendendo e tendo plena convicção de que nós não pertencemos aqui. Então, tudo nossos hábitos saudáveis, no exercício que a gente faz, pra gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, o que sai da nossa boca, tudo que está dentro de nós vem de Cristo, tem que ser para a glória dele. Então a gente não pode meio que separar uma vida da outra, porque a gente vive uma só. E no caso, se você não está vivendo, né, tem alguma coisa errada aí. Então é muito importante que a gente tenha muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com o que a gente tem cultivado para dentro de nós. Isso que Mel falou sobre a mornidão, sobre o comodismo que a gente se encontra hoje em dia é muito verdade. A gente não busca sentir ali o ardor, o Espírito Santo de fato. A gente não quer estar ali em constante comunhão. A gente tá ali num estado de comodismo, de fazer o mínimo tá bom, e que não é assim que a vida deve ser, a vida cristã deve ser. A gente tem que transbordar o Espírito Santo. E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque isso é algo que é muito presente na nossa geração, principalmente. A gente acaba deixando as coisas do cotidiano estarem à frente do nosso relacionamento com Deus, que deve ser o principal na nossa vida. Acho que um fato também bastante importante que a gente tem que refletir é que a igreja primitiva ela passava por momentos difíceis de tribulação, de perseguição. Porque imagine, o evangelho de Cristo Jesus já não era bem visto pela sociedade. Ou seja, as pessoas já perseguiam Cristo e estavam perseguindo os cristãos. E a igreja, mesmo assim, ela persistia. Ela permanecia firme em Cristo. Só que hoje a gente, quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, a gente abandona a fé, a gente se enfraquece. E a gente não busca mais a Deus. Então, é algo que a gente tem que refletir. Nós estamos buscando verdadeiramente o Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Será que nós estamos buscando? Ou a gente só quer ser cristão nos momentos fáceis? Porque ser cristão no momento fácil é de boa. Ter a liberdade religiosa, não ter ninguém nos perseguindo, ninguém nos acusando, é muito fácil a gente manter a nossa fé. Mas quando as coisas apertam, será que a gente permanece firme? É verdade. Na nossa lição tem uma frase que diz assim: quando o Espírito Santo nos enche com o amor de Deus, somos capazes de amar os outros e experimentar relacionamentos mais saudáveis, mais íntimos e sem egoísmo. E é esse o desejo de Deus para a igreja. Esse era o desejo de Deus para a igreja primitiva. Era assim que a igreja primitiva vivia. Ela estava em plena comunhão com o Senhor. Não existia egoísmo, não existia amarguras. Todos estavam com o propósito de conhecer a Jesus, de querer viver por Jesus, de querer morrer por Jesus, de salvar vidas. E é isso que Deus quer que a nossa igreja retome hoje novamente. Que a gente saia da questão ali de Laodiceia e nós nos tornamos a igreja de Éfeso, uma igreja viva, uma igreja que estava ao serviço do Senhor. Então, assim, se hoje, por algum acaso, você tem se sentido meio morno, você tem sentido com que a sua vida está distante do caminho do Senhor, esse é o momento de você orar, se entregar a Ele, de você querer buscar o Espírito Santo, porque como o Felipe falou, o Senhor não vai construir uma casa, não vai construir a sua vida se você não der o terreno, se você não deixar ele fazer parte. Então, assim,
esse é o plano de Deus para hoje, que você peça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo possa fazer morada na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui gravando Maná, para que você se encha mais, para que nós possamos nos encher do Espírito Santo a cada dia mais e que você também possa ser abençoado. E com isso, nós queríamos encerrar o ManaCast. Acabou o nosso tempo de hoje, dessa semana. Mas pode ficar tranquilo que semana que vem teremos mais e seremos cada vez mais abençoados. E eu vou pedir para Felipe fazer uma oração. Felipe, você pode orar pra gente? Vamos orar, pessoal. Fechamos nossos olhos. Feche seus olhos também de casa. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos por mais um episódio. Te agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe, ó Deus. Que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Deus. Para que possamos testemunhar e ser verdadeiros cristãos, para a tua honra e para a tua glória. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Não fique triste, porque semana que vem já tem mais episódio, né, pessoal? É verdade. Não esqueça de também compartilhar para os seus amigos, de comentar aqui nas redes sociais o que é que você tem achado, de seguir o nosso Instagram, o LBetim, e se inscrever aqui no nosso canal, que é de suma importância para você não perder nenhuma ManaCast. E é isso, né? pessoal. Um beijo Tchau, tchau. e tchau!